Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos falando sobre a fé que agrada a Deus. Então eu convido vocês, amados irmãos, a falarmos sobre o nosso pai da fé, que é Abraão. Porque Deus, quando chamou Abraão, ele fez 4 promessas para Abraão. Ele disse para Abraão que de Abraão ele faria uma grande nação, que abençoaria a Abraão, daria um grande nome para Abraão, e Abraão também se tornaria uma bênção. Essas promessas eu já vos expliquei em áudio. E depois no versículo 3, Deus diz para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti será bendito toda a família da terra. Muito bem, amados, eu gostaria de comentar isto hoje. Gostaria de falar sobre Deus abençoar aquele que abençoasse a Abraão, que Deus amaldiçoaria aquele que amaldiçoasse Abraão, e que em Abraão toda a família da terra seria abençoada. Vamos tentar, em áudio menor, tratar deste assunto. Deus, quando fala para Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus não está falando que vai amaldiçoar aquele que Abraão amaldiçoar e que vai abençoar aquele que Abraão abençoar. Ele está falando que vai abençoar aquele que abençoare a Abraão e amaldiçoará aquele que amaldiçoar a Abraão. Aos cristãos não foi dado o direito de amaldiçoar a ninguém. Então nós precisamos entender isso. Muitas pessoas interpretam errado esta palavra. Eu já vi pregador, inclusive, dizendo: eu te amaldiçoo em nome do Senhor Jesus. Então precisamos entender que Deus não mandou ninguém amaldiçoar ninguém. Nós precisamos entender que as pessoas receberão aquilo que fizerem para nós. Deus diz: abençoarei o que te abençoarem. Significa dizer que o Senhor faria bem a todos que fizessem bem a Abraão. E nós somos herdeiros da promessa de Abraão. Então Deus fará bem para aqueles que fizerem bem a nós. Da mesma forma como as pessoas o considerassem, também seria considerado por Deus. As pessoas que considerassem Abraão bem, seria considerado bem por Deus. E quem teme ao Senhor somente quer o bem daquele que são seus servos, porque sabe que será abençoado também, porque sabe que receberá a bênção também, porque este é servo de Deus. Mas quando não há temor no coração para com Deus, tampouco as pessoas temem levantar calúnia, levantar falso testemunho contra aqueles que são servos de Deus. E não são poucos, amados, as pessoas que fracassam, que estão vivendo uma vida de fracasso dentro da igreja, justamente por serem injustos com um servo do Senhor. Existem tantas pessoas que estão enfrentando dificuldade, estão enfrentando luta, contenda em seu lar muitas vezes, porque vive falando mal de um justo, de um servo de Deus. Deus disse: amaldiçoarei o que te amaldiçoare. A promessa anterior aqui se repete, mas só que no sentido oposto, no sentido contrário. Abraão não precisava se preocupar com seus inimigos, ele não precisava se preocupar com aquele que se levantasse contra ele.
Ele não precisava ficar preocupado com os inimigos, uma vez que este já seria naturalmente amaldiçoado por Deus. Quem se levanta contra um servo de Deus é como se tornasse inimigo de Deus. Quem é de Deus não se preocupa com a injustiça sofrida, causada por quem quer que seja, porque está seguro de que Deus é o Senhor da sua vida e que Ele é justo e não permitirá que a injustiça contra os seus, porque Ele pune aquele que se levanta contra os seus. Então, amado, não fique preocupado se alguém se levantou contra você. Não sofra por causa disso. Se alegre, porque você sabe que a tua causa está na mão de um Deus grande e poderoso, num Deus que não permitirá que as pessoas que se levantam contra ti fiquem impunes, porque Ele não é um Deus injusto, mas Ele é um Deus justo e que faz justiça por ti. É fácil compreender estes dois últimos pontos quando se analisa a vida dos eleitos de Deus. Quem pode, amado, prevalecer contra aquele cuja vida está completamente entregue na mão do Senhor? Ninguém, amado. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti pode prevalecer. Nenhuma língua caluniadora que calunie você, ele poderá prevalecer contra ti. Pode lançar maldição, pode fazer obra de feitiçaria, pode fazer até macumbaria, magia negra, voodoo, mas você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está protegido por Deus, porque Ele é o teu baluarte, o teu escudo, é a tua fortaleza. Ele é o alto retiro em tua vida. Então acredite, amados, que a tua causa está na mão de Deus. Se alguém está fazendo tudo para que você supere as dificuldades, se alguém está fazendo tudo para que você seja uma pessoa vencedor, esta pessoa que está te ajudando será ajudado por Deus. Mas se alguém se colocou no seu caminho para ser uma pedra de tropeço, esta pessoa tropeçará nessa própria pedra e cairá. Se alguém está armando laço para te destruir, esta pessoa será enlaçado pelo próprio laço de destruição armado contra você. É isso que Deus está falando. E Deus disse para Abrão: em ti será bendito toda a família da terra. De Abrão surgiu uma nação separada, pela qual Deus veio e trouxe o seu filho. O Filho de Deus veio a este mundo. É como se o próprio Deus estivesse habitando neste mundo. Através do seu Filho amado, através de Jesus, toda a família da terra agora são abençoados, mas foi por meio da promessa dada para Abrão. Foi isso que aconteceu. O que quer dizer que toda a família do reino de Deus serão benditas por meio da promessa que Deus fez para Abrão. O Senhor não disse todas as nações da terra serão benditas, mas sim toda a família da terra. É porque se ele se referisse às famílias e não às nações, é simples. O reino de Deus não é separado por território, por nação, ou não há fronteira no reino de Deus. A terra em questão se trata agora do reino de Deus. O que significa que quer dizer que aquele que é filho na fé de Abrão, ele é bendito tanto quanto foi o seu pai Abrão. Então precisamos compreender, amado, que a promessa que Deus fez para Abrão, ele atinge toda a sua descendência, que são descendentes, que são filhos de Abrão na fé.
Então, se consideramos toda a família da terra de forma literal, teremos de admitir que os não convertidos ao Senhor Jesus também seria salvo, tanto quanto os convertidos. Mas esta promessa feita a Abraão significa plenitude das bênçãos de Deus para aquele que acredita de acordo com a fé de Abraão. Aquele que se tornaram filho de Abraão por meio da fé. Aqueles que agora se converteram através e que propaga a fé de um Deus grande e poderoso, do Deus de Abraão. Então nós vimos aqui, amados, que esta promessa, Deus havia feito 4 promessas no versículo 2 e no versículo 3 fez mais 3 promessas, são 7 promessas, e o número 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude. Então as bênçãos se completam e descem sobre a vida daqueles que são descendentes da fé de Abraão. O número 7 representa a plenitude, é o número de Deus, por isso há referência ao 7 Espírito de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, também no capítulo 4, versículo 5, e no próprio capítulo 5, versículo 6. Então não significa que o Espírito Santo seja dividido em 7 espíritos, mas significa que existe a plenitude em grandeza. Assim, é o sentido geral desta promessa, representa a grandeza de Deus dentro daqueles que professam a fé de Abraão. Então todos os descendentes da fé de Abraão são herdeiros da promessa de Abraão. A promessa feita para Abraão lá há muito tempo atrás, amado, está valendo para ti e para mim. Nós somos chamados filho da fé de Abraão. Ele é chamado nosso pai da fé. Então, se Deus prometeu algo para Abraão, esta promessa alcança a sua descendência na fé. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está enfrentando lutas, que está enfrentando dificuldade, não fique com medo dessas lutas, não fique com medo dessas dificuldades, porque aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado por Deus. Aquele que se levantar contra o seu ministério vai cair. Aquele que se tornou pedra de tropeço diante de ti, irá tropeçar nessa própria pedra e cairá. Mas aquele que te abençoar, será abençoado por Deus. Acredite nisso. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu quero começar a falar sobre as riquezas material de Abraão, para que nós possamos compreender, amados, que existe uma bênção também de prosperidade, de riqueza para aqueles que são servos de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.